Olá, estamos começando mais um programa Rumo Certo. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre gestão jurídica empresarial. E aí, para essa conversa, eu recebo aqui André Issa Gandara Vieira. Ele é gerente responsável pela área trabalhista no escritório JBM Mandalite Advogados, com atuação em liderança de equipes e foco na gestão de contratos de trabalho. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. André, para começo de conversa, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre o escritório Mandalite, inclusive, para que a gente tenha conhecimento e aí, a partir daí, a gente começa a conversa falando sobre gestão jurídica empresarial. O Mandalite é um escritório com mais de 20 anos de experiência, fundado em Bauru, e a partir de um momento baseado numa demanda muito grande, de processos repetitivos, foi fundado o JBM Advogados em 2008, Sebastião. Foi fundado o JBM em 2008 para conseguir atender empresas neste contencioso, que hoje existe no Brasil, que é um contencioso de milhões e milhões de processos. Então, a partir disso, nós focamos nosso direcionamento, nossa advocacia para uma gestão mais empresarial, tentando atender empresas de todos os portes, de pequeno, médio e grande porte, sempre com foco em gestão, em ser um braço na gestão dos nossos clientes. Então, seja na área civil, tributária ou a minha própria área, a área trabalhista, o foco é tentar atender os clientes e ser um braço realmente do negócio do cliente, não um mero advogado, Acho que é importante o advogado entrar no negócio do cliente, conhecer o negócio do cliente, entender o core business dele para atender as demandas de uma forma cada vez mais específica, que é o que o mercado nos demanda hoje. André, o que caracteriza exatamente a gestão jurídica empresarial? O que ela traz? Basicamente, Sebastião, ela vem se reinventando ao longo do tempo, Nós estamos hoje na quarta revolução industrial, Então, a revolução tecnológica que nós chamamos. Então, nós estamos passando de uma advocacia para uma advocacia que nós chamamos de uma advocacia 4.0, ou alguns chamam até de uma advocacia 5.0. E o que é isso, na verdade? É uma advocacia baseada em números, na qual o advogado ele não é um mero profissional que tutela processos judiciais. Ele tem que entender e fornecer a seus clientes subsídios importantes relativos à gestão do negócio dele. Então é importante que você forneça uma contingência adequada dos processos, você forneça números de gestão para ele em relação a como os processos estão se comportando no judiciário, projeções para que esses processos tenham mais êxito, ou seja, que as provisões, que são um custo hoje ao empresariado, possam virar um êxito no futuro. Então, quais as ações que o empresário tem que tomar dentro do seu negócio para que hoje o que é um risco possa se tornar uma boa prática dentro da gestão da empresa. Então, em breve resumo, eu acho que essa advocacia 4.0, a advocacia 5.0 é se cercar de meios de informação, de tecnologia, tecnologia da informação, para fornecer aos clientes dados cada vez mais precisos para a gestão do próprio negócio do cliente. Então, a gestão de métricas, no caso do direito, do judicial, de métricas mais do que de leis, talvez? Perfeito. É cotejar, fazer o balanço dessas duas questões. Então, não basta ser um mero leitor de leis, um mero conhecedor de leis, um mero aplicador de leis. Hoje, o advogado ele vai muito além, Ele é um braço na gestão do cliente para fornecer métricas que outrora não vinham dos advogados, Então, hoje o advogado ele tem um comportamento muito mais ativo na gestão do negócio do cliente, para que esse negócio ele possa ser sustentável, dentro do comportamento do judiciário. Ótimo. E aí, que números, que métricas, que referências são importantes
nesse tipo de gestão que o advogado usa como argumento e que o empresário tem que ter como ponto pacífico lá, tem que ter atenção? Hoje, um tema muito em voga para todos os empresários é entender o que gera condenações do judiciário, o que nós chamamos de causa raiz, né? Causa raiz de condenação. Então, o que tem dentro do seu negócio, o que pode ser estudado dentro do seu negócio que não está de acordo com as leis, né? E que pode ser melhorado para que isso não reverbere numa condenação judicial, né? Então, no trabalhista, por exemplo, é muito comum nós chegarmos à conclusão que não há uma boa gestão de um controle de jornada, não há uma boa gestão do pagamento de valores e que possam reverberar, por exemplo, na descaracterização de uma verba que foi considerada como indenizatória e, na verdade, seria uma verba salarial. Voltando ali no controle de jornada, que é muito comum no trabalhista, né? Isso acabar redundando num pagamento de horas extras, né? E acabar prejudicando muito o fluxo de caixa da empresa. Então, um tema muito em voga hoje é você estudar quais são as causas raízes que impactam no negócio do cliente, né? O que gera pedidos no judiciário? E como que esses pedidos podem ser atenuados ou até ilididos, né? Ou até quais são as providências que o empresário pode tomar para que não haja, né, no futuro pedidos em relação à sua empresa. Eu imagino que você esteja vivendo um momento de muita matéria-prima, eu diria, para trabalho, né? Com mudanças que a gente está tendo, inclusive de comportamento, de regimes de trabalho também, né, André? Qual é a situação hoje? É muito importante você mencionar isso, Sebastião, porque recentemente, no dia 5, ou seja, há 15 dias atrás, né, foi sancionada uma lei federal, que é a 14.442, que veio estabelecer mais regras sobre o regime do teletrabalho, né, que popularmente é conhecido no Brasil como regime de home office. Nós internacionalizamos um termo, né, que na verdade não existe na nossa legislação, nós tratamos por teletrabalho, né? Que é esse trabalho realizado à distância. Basicamente, você falar hoje de home office ou teletrabalho é você falar de um trabalho que é realizado com meios tecnológicos, né? Ou seja, você se utiliza do WhatsApp, você se utiliza de um notebook, de uma internet, de um tablet, para poder entregar seu trabalho ao empregador, sem necessariamente ter que comparecer todos os dias ao estabelecimento desse empregador, né? Mas a legislação hoje, ela traz essa possibilidade, né? Que o empregado ele pode trabalhar em outros locais que não necessariamente uma filial ou a sede do empregador. Isso é muito importante, porque eu consigo contratar profissionais de outras localidades que não necessariamente estão na cidade de sede ou uma filial do empregador. Então eu consigo qualificar meu corpo de trabalhadores, né? E eu consigo democratizar as relações de trabalho na medida que eu consigo gerar oportunidades de emprego para pessoas que não estão, muitas vezes, em grandes centros empresariais, né? Isso é muito importante. Então deu uma dinâmica, né, para o sistema de trabalho, mas eu imagino que também, juridicamente, tenha trazido uma carga diferente de lei. A legislação agora oficializou, né, mas uma carga diferente de procedimentos, inclusive do empregador, né? O que muda com isso também nesse sentido? E depois, avançando já para uma segunda pergunta, o home office é diferente do trabalho híbrido, que ainda a gente não tem uma legislação específica, né? Queria que você falasse primeiro da diferença e depois das mudanças e atenção que o empregador tem que ter para esse novo sistema, essa nova possibilidade que, digamos, a gente está quase que engatinhando ainda. Ela surgiu com a pandemia, quer dizer, já vinha, mas ela se acentuou com a pandemia, ganhou destaque com a pandemia, né? Me fala um pouquinho sobre a diferença do home office e do híbrido e do que a legislação prevê. Basicamente, o que nós temos hoje, né? O home office é o trabalho dentro de casa. É o que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou na minha casa, estou trabalhando e estou concedendo essa entrevista. Então, isso, sem dúvida, né, gera uma qualidade de vida e uma democratização, como eu já disse,
né, do acesso dos empregadores aos empregados. O trabalho híbrido, né, é o trabalho que ele fica estabelecido pelo empregador e empregado como trabalhos que se alternam, né, ou dentro e fora da empresa. Então, pode ser acordado pelo empregador e com o empregado de que ele possa comparecer 2 ou 3 dias na empresa para realizar algumas atividades específicas de necessidade do empregador que exijam, né, um comparecimento presencial do empregado. Isso possibilita que o colaborador ele tenha uma maior qualidade de vida, porque ele vai poder ficar na sua casa, não vai precisar fazer grandes deslocamentos, principalmente nos grandes centros, para trabalhar, e ao mesmo tempo ele possa dar tranquilidade para o seu empregador que, quando necessário, esse empregado pode comparecer no ambiente presencial da empresa, sem descaracterizar o regime de teletrabalho, né? O que a legislação hoje traz de importante que os empregadores devem observar, tá? Primeira coisa é que essa lei nova que eu mencionei, né, que foi sancionada agora dia 5/9, ela traz uma necessidade de controle de jornada, o que não tinha antes na CLT e foi trazido agora, é uma inovação. Ele traz uma necessidade de controle de jornada para aqueles que foram contratados com carga horária, tá? Então, isso é muito importante os empregadores observarem. Antes da lei nova, né, estava excepcionado o controle de jornada para qualquer tipo de teletrabalho, né? Qualquer tipo de trabalho à distância. Agora, tem que observar que aqueles trabalhadores que foram contratados num regime de jornada, né? Ou seja, foi contratada para uma determinada quantidade de horas, por um salário fixo, essas pessoas agora estão condicionadas a um controle de jornada, tá bom? Só não precisa do controle de jornada, pela lei nova, quem trabalhar por tarefa ou produção, que é um regime diferente, né? Tarefas são delegações específicas que o empregador faz, mas que não necessariamente estão fechadas dentro de uma carga horária. E a produção são unidades de produção, ou seja, tarefa ou produção estão vinculadas a metas específicas, seja em dias ou meses, né? Já a carga horária, ela está vinculada a um salário fixo dentro de uma jornada. Uma coisa legal que a legislação trouxe, ela permitiu expressamente que sejam contratados aprendizes e estagiários no regime de teletrabalho. Isso dá uma oportunidade sensacional para jovens, né? Principalmente jovens, como eu disse, que não estão nos grandes centros, que às vezes não poderiam estagiar em empresas de médio ou grande porte, e agora eles possuem essas oportunidades, assim como os aprendizes, né? Uma outra inovação legislativa importante trazida também é que o mero fornecimento de um notebook ou a utilização do WhatsApp não configura hora extra, né? Então, isso dá uma segurança muito boa para o empregador, porque mesmo que ele forneça os meios telemáticos que nós chamamos, né, o computador ou o celular para o seu empregado, o fato dele utilizar esses equipamentos num horário alternativo não configura de pronto sobreaviso ou hora extra, né? Ótimo. Então, isso dá uma segurança jurídica muito importante. Outra questão que a legislação traz, que é muito importante mencionar para todos, tá? Ficava muito em aberto a questão de qual sindicato que era responsável pelo empregado, porque o empregado, às vezes, ele estava numa base territorial muito diversa do empregador. Então, por exemplo, um empregador que esteja em São Paulo e o seu funcionário esteja em Recife, né? Qual sindicato, qual norma coletiva que utilizaria? E agora ficou pacificado com a lei nova que a base territorial é a do contrato, é a do empregador, né? Isso dá muito mais segurança, porque ele aplica normas coletivas, ele aplica o acordo, a convenção coletiva daquele local que está a sua sede ou a sua filial. Isso dá uma segurança jurídica muito bacana. Outra questão, para finalizar, tá, Sebastião? Um overview aí da lei. Não, vai raciocínio. É a questão de que você, mesmo que o seu funcionário esteja no exterior, você fazendo o contrato dele por uma empresa brasileira,
você vai aplicar as leis brasileiras. Então, você pode contratar um funcionário, né, por São Paulo, voltando na maior cidade do país, você pode contratar um funcionário por São Paulo e ele se estabelecer em Roma ou Paris, você tendo a segurança que a legislação que vai ser aplicada vai ser a legislação brasileira. Maravilha. André, eu vou pedir que você continue comigo aqui, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente vai continuar. Eu quero explorar com você ainda mais especificidades desses contratos, desses novos sistemas. Tá bom, André? Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, Rumo Certo volta já já. Estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre gestão jurídica empresarial. E aí, para essa conversa, tem aqui comigo André Issa Gandara Vieira, o André advogado, gerente responsável pela área trabalhista no escritório Mandalite Advogados, com atuação em liderança de equipes, foco em gestão de contratos de trabalho. André, continuando essa conversa, você já me deu vários pontos ali, né, específicos sobre contratos para esses novos regimes. Tem uma dúvida ainda que eu tenho com você na questão do contrato, tanto do home office como também de contratos híbridos. De quem é a carga ou a responsabilidade pelos custos, por exemplo, que eu tenho para executar o meu trabalho em casa? Como funciona isso? Como é que isso tem que ser colocado no contrato também? Excelente pergunta, Sebastião, porque é uma pergunta muito recorrente e que, infelizmente, o legislador ele deixou isso muito em aberto na lei, tá? Hoje o que a lei prevê é que as partes devem acertar quem deve fornecer os equipamentos para que o teletrabalho aconteça, ou o home office aconteça, tá bom? Então, obviamente que as ferramentas de trabalho básicas hoje para o empregado conseguir desenvolver o seu trabalho, né, elas são necessariamente fornecidas pelo empregador. Então, subentende-se, mesmo que a lei não tenha colocado isso expressamente, que o básico para o trabalhador exercer o seu trabalho dentro de casa tem que ser fornecido pelo empregador, tá bom, Sebastião? Mas não necessariamente o empregado ele possa cobrar hoje, por exemplo, os custos de internet, de luz, né, que possam incrementar um custo do empregado por estar trabalhando dentro do ambiente residencial, né? Isso não necessariamente possa ser cobrado do empregador, isso tem que ser acertado dentro do contrato, tá bom? Então, a lei deixou isso em aberto, as partes devem colocar isso de uma forma muito precisa no contrato, para que não haja dúvidas de quem é a responsabilidade sobre os custos. Uma coisa muito importante e que é de responsabilidade do empregador e que muitas empresas não se atentam para isso, é a questão de saúde e segurança dos empregados que estão trabalhando dentro de casa, né? Então, existem condições de ergonomia, de exposição a uma tela, que o empregador ele tem que tomar cuidado. Então, ele tem que sempre ter um setor ou contratar um setor terceirizado de saúde e segurança do trabalho para analisar as condições de ergonomia dos seus empregados, né? Se a cadeira está bem ajustada, se a tela do computador ela está numa altura correta, né? E isso é responsabilidade sim do empregador. Pela lei, o empregador ele tem que elaborar um documento, né, orientar os seus empregados e validar essas orientações com a assinatura do empregado, né? Mas nós sabemos que muitas vezes isso ocorre só na teoria e não na prática, né? Então não adianta basicamente só que o trabalhador assine um documento dizendo que ele sabe condições de saúde para trabalhar no ambiente residencial. O empregador ele tem que pensar nisso porque isso pode gerar um burnout, isso pode gerar um malé, né? Então o empregador ele tem que ter muito cuidado para que o empregado ele trabalhe em condições de saúde adequadas para que isso não gere um passivo para ele depois.
Isso aí a gente volta àquela questão da métrica lá, né, da gestão, né? Porque mais do que o que está na lei é a questão do bom senso, a questão da responsabilidade. Mas isso, então, está claro que é de responsabilidade do empregador. Agora, também, empregado tem que ter essa responsabilidade, porque é a produtividade que está em jogo também, né? E aí a gente volta àquela questão da métrica lá. Então, quando a gente fala de gestão empresarial ou de, enfim, jurídica empresarial, a gente está falando de gestão como um todo, né? Voltando àquele assunto, aquela primeiro ponto. E eu te pergunto também, isso vale para todas as empresas, todos os níveis de empresas, né, André? Grandes corporações que talvez lidem com isso de forma talvez mais, não sei se seria problemática, uma demanda maior com funcionários, mas mesmo micro e pequenos, micro agora, que a lei também determina que podem ter um funcionário, quer dizer, em todos os níveis, isso é muito importante para a métrica depois, para a gestão, né, André? Sem dúvida, né? O pequeno empresário sempre quer crescer. E para ele crescer, ele tem que ter boas práticas de gestão, né? E a boa prática de gestão, ela não está só no fluxo de caixa. Ela está em entender dentro do seu negócio o que é necessário para que esse negócio seja sustentável, para que ele seja um negócio de médio porte ou um negócio de grande porte. Então, o empresário, mesmo que o empresário esteja começando neste momento, ele tem que entender quais são os riscos jurídicos a que ele está exposto para que ele possa crescer de uma forma que não que um processo judicial depois não inviabilize a empresa dele, né? Então, na medida que ele vá contratando funcionários, ele tem que se preocupar com um programa de saúde dos empregados, ele tem que se preocupar com o controle de jornada, isso no ambiente trabalhista. No ambiente civil, né, você pode pensar que ele tem que elaborar contratos corretos, né, para que o seu negócio não seja inviabilizado depois. No ambiente tributário também, né, um bom planejamento tributário, isso depois pode viabilizar a empresa dele no médio prazo. Então, são vários fatores que o empresário tem que ter em mente hoje, dentro do ambiente do direito, e por isso que esses escritórios voltados mais ao ambiente empresarial, eles são extremamente importantes porque eles conseguem ser um braço do negócio do empresário. Eles conseguem dar uma visão que muitas vezes o empresário não possui. É muito sério, né? Não vale a pena correr o risco, né? André, a gente acabou focando bastante nessa questão da tecnologia, né, dos novos sistemas, até porque é bastante pertinente, é o que está mais em voga mesmo, que talvez tenha uma preocupação mais atual, né? Mas eu te pergunto também, que outros problemas, que outros gargalos a gente vê ainda acontecendo muito na questão trabalhista, na questão jurídica trabalhista, e que já não dá mais para admitir quando se fala de competitividade, de eficiência nos negócios. A gente tradicionalmente carrega algumas cargas ainda de dificuldade, até de relacionamento, eu diria, e de que isso realmente não é produtivo, né? Mas que pontos você chamaria a atenção que não dá mais para se admitir nessas questões trabalhistas? Olha, uma questão que tem recaído muito no judiciário, Sebastião, é as doenças que são muito recorrentes no ambiente de trabalho ou no próprio ambiente residencial, tá? Então, principalmente as doenças psiquiátricas, né, geradas por um transtorno psicossomático, elas estão gerando muita atenção no judiciário, e isso vem de uma cultura de assédio moral, né, em relação dos empregadores em relação aos empregados. Então, o estabelecimento de metas muito excessivas, né, o tratamento desrespeitoso, o assédio sexual também, ele existe no ambiente de trabalho, né? Então, isso pode acarretar em doenças do trabalho, isso é muito importante. Obviamente que outras doenças existem, né? Que muito relacionadas ao trabalho, por exemplo, de teclar, né? No computador agora, com as novas tecnologias, essas doenças relacionadas a ombros, né, e membros superiores, principalmente, elas estão muito em voga também no judiciário. Então, é importante. Uma outra questão também não tão bem observada pelos empregadores ainda é a hora extra, é a jornada excessiva, né? Então, é muito importante os empregadores controlarem corretamente,
pagarem hora extra, ou se não forem pagar as horas extras, elaborarem um acordo de banco de horas, cumprirem um acordo de banco de horas com uma compensação, né? Se for um acordo individual, uma compensação semestral, uma compensação anual, se for um acordo coletivo. Então, hoje esses dois temas estão muito em voga, principalmente na seara trabalhista. Certo. Interessante. André, muito bom, muito boa a nossa conversa. Aí ficaria conversando com você muito tempo aí, porque tem muito para ser explorado. Mas acho que a essência de hoje também foi essa aí, né? De mostrar que se preocupar com questões trabalhistas gera resultado, isso depois, né? Que hoje a gente trabalha com métricas em cima dessas questões trabalhistas, isso é muito importante. André, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre, meu caro, para a gente conversar mais vezes. Foi um prazer, Sebastião. Estou sempre à disposição de vocês. Sempre que necessário. Ótimo. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. Rumo Certo volta amanhã. Um abraço grande e até mais.